Assim como estamos de pé, vamos estar abrindo a Bíblia em Salmos 143. Salmos 143. Fique em espírito de oração, irmãos. Continue com o coração aberto. Glórias a Deus. O Senhor tem muito para nossas vidas nessa noite. Todos acharam? Amém? Diz assim: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Mas não leves ao teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas como os que há muito morreram. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo a minha mão para ti como terra árida, tenho sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como o que desce a cova. Faze-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois em ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Amém? Até aí. Pode se assentar, irmãos. Amém, Jesus. Glória a Deus, meu Pai. O Senhor colocou no meu coração para tratar não especificamente de Davi, não especificamente da pessoa de Davi, mas para a gente voltar a olhar para a situação, para aquilo que ele está sentindo naquele momento, para como ele está se sentindo, como o seu coração está naquela hora. Ele fala que o meu coração está desanimado, o meu coração ele se abate, o meu coração está em pânico. E a gente vê hoje em dia, irmãos, que isso é uma situação que ocorre na vida de muitos, né? A Bíblia ela é um livro que ela nos dá histórias que servem para nós como um parâmetro de tudo aquilo que iremos viver, ou que já passamos, ou que poderemos passar. O Salomão, ele diz: tudo que acontece na terra não tem nada de novo, tudo se repete, é um ciclo. A gente pode olhar para as histórias da Bíblia e ver que tudo aquilo que eles viveram, que eles sentiram, é o que também nós nos dias de hoje sentimos. Por isso que em Romanos, no capítulo 15, no verso 4, vai falar que tudo que está escrito foi escrito para o nosso ensino, para que nós tiremos exemplo daquilo que está escrito, para que através das Escrituras podemos tomar bom ânimo e ter esperança. Então, diante dessa situação de Davi, a qual lemos aqui, ele começa com um clamor, com uma súplica, com uma oração. E quantas vezes temos orado e orado e orado, e ele fala até: apressa-te, Senhor, a me auxiliar, apressa-te a me ajudar. Quantas vezes a situação está tão difícil, tão apertada, o coração está tão angustiado, estamos tão desanimados, como ele disse, o meu coração está em pânico, que a gente precisa o quê? A gente ora e fala: Senhor, apressa-te, tenha pressa, eu preciso do teu socorro, eu preciso do teu auxílio. Até quando, Senhor, até quando sofreremos essa angústia? E não é só o salmista Davi que viveu essa situação. O que o Senhor trouxe ao meu coração
é trazer esses exemplos bíblicos, alguns exemplos de algumas pessoas bíblicas, para mostrar que muito daquilo que vivemos hoje não é algo que está restrito somente à nossa vida, à nossa pessoa, porque muitas das vezes acontece de acharmos que só nós vivemos o que estamos vivendo. Senhor, por que só comigo, Senhor? Por que só eu? Por que, Senhor, Pai, só acontece comigo? Muitas das vezes restringimos situações que acontecem com todos nós, que é algo comum a todo cristão, a todo homem e mulher de Deus, a viver a nós. E quando isso acontece, muitas das vezes caímos em um lugar de desânimo, de frustração, de depressão. Muitas das vezes caímos em um lugar onde não deveríamos estar, porque restringimos a luta, a provação, a dor, como se fosse algo unicamente nosso. Mas o Senhor mostra que por sermos seres humanos, a partir do momento que Adão pecou, todo ser humano está sujeito agora a essas aflições, a essas lutas, a essas dificuldades. E aqui o Senhor colocou algumas pessoas na minha vida, no meu coração, alguns personagens da Bíblia, algumas histórias, onde mostram essa situação de angústia, e homens e mulheres, a qual temos como grandes homens e mulheres, grandes profetas, grandes apóstolos, pessoas a qual temos como exemplo de quem venceu, mas que olhamos somente para o quê? Para o auge, para o pódio deles, né? Olhamos somente para o lugar de ápice, para o máximo, para onde eles alcançaram no fim da sua trajetória. Mas se olharmos um pouquinho atrás, se retrocedermos um pouquinho na história, vamos ver que não foi sempre assim. Igual Elias. Elias era um profeta de Deus, um profeta a qual tinha intimidade com Deus, a qual orou e por 3 anos e meio não choveu, a qual ele desafiou os profetas, os falsos profetas de Baal, de Azera, e a qual ele viu ali a mão do Senhor trazendo fogo dos céus, consumindo o altar. O desafio era: vamos clamar ao Senhor. Se o teu Deus, Baal, ele for Deus, então vocês clamando, fogo descerá do céu e consumirá o altar. Agora, se Jeová, se Deus, o Deus dos Hebreus for Deus, então ele responderá com fogo e consumirá o altar. E ele sozinho contra esses 850 homens, 400 de Baal, 450 de Azera, ele sozinho enfrentou esses homens em nome de Deus. E ali, irmãos, a gente vê que um grande homem de Deus era reconhecido em Israel. Só que vimos um pouquinho depois que, por algumas ameaças de uma mulher chamada Jezabel, a mulher do rei, por ela ter matado alguns profetas, ele deixou-se abater, se afligir pela perseguição, pela ameaça, trouxe aquilo para dentro de si e falou: Senhor, todos os profetas morreram e só restou eu, quando ainda tinha 7.000 guardados. Na sua mente, no seu imaginário, ele achou que agora só tinha ele, só tinha restado ele. E como as coisas não estavam mais funcionando da forma a qual ele esperava, porque ele esperava o quê? Senhor, nós somos profetas do Senhor, como pode o inimigo matar os seus profetas? Espera aí, Senhor, o que está acontecendo? Quer dizer, quando o Senhor está ao seu favor, quando as coisas estão acontecendo, quando eu oro e o céu se fecha e o fogo cai, então Deus é comigo. Mas quando as coisas mudam, quando as coisas não acontecem da forma qual eu esperava, qual eu acho que Deus tem que trabalhar, então eu me amedronto, eu recuo, eu volto atrás, eu desanimo. E o que o Senhor quer trazer hoje é essa observação, de que nem sempre
nem sempre as coisas acontecem da forma como esperamos ou como pensamos. A palavra diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Deus é um Deus que nos surpreende a todo momento e a todo instante. Glória a Deus. Muitas das vezes esperamos a resposta vir de lá e ela vem do outro lado. Muitas das vezes esperamos que o Senhor haja dessa forma e Ele age de forma totalmente diferente. Então, Elias, ele fugiu para uma caverna e se escondeu, depressivo, com medo de Jezabel. Moisés também, Moisés é um homem que temeu, no momento a qual ele foi chamado para ser o libertador de Israel, quando ele viu a sarça ardente e o Senhor chamou ele e deu ordem, e ele falou: vai, você vai libertar Israel. Ele ali conversando com Deus, ele falou: Senhor, mas eu não, Senhor, vai, eu sou contigo. Senhor, manda quem o Senhor quiser enviar, mas eu sou um homem de língua dura, eu sou gago, eu não falo direito, eu não sei me expressar. Manda outro. E o Senhor se irou com ele. A palavra diz que o Senhor se irou com ele, porque ele temeu, mesmo o Senhor tendo se revelado a ele daquela forma como se revelou diante daquela sarça ardente, mostrando para ele sinais a qual ele daria para ser revelado ali diante do povo. Ele temeu. Também temos Josué. Josué é um homem que teve que ser encorajado pelo Senhor, né? Porque diante do desafio agora de suceder Moisés e ter que governar o povo até Canaã para poder conquistá-la, ele se sentiu incapaz. E o Senhor falou: Josué, não te disse eu, seja forte, corajoso, não se espante, não desanime, eu serei contigo. Também Davi a gente vê também que ele, nessa própria oração, a qual lemos como oração inicial, e muitas outras orações que Salmos apresenta, demonstra Davi chorando, se angustiando, aflito, abatido, por conta de situações contínuas que vinham sobre ele, a perseguição de Saul, o rei, às vezes confrontos e perseguição do seu próprio filho, quando ele tentou tomar o reinado. Quantas situações Davi não declarou nos Salmos acerca da sua vida e das angústias que ele sentiu. Então a gente vê não somente homens, como também mulheres. Ana, ela foi ali chorar, porque era perseguida, porque era zombada pela sua esterilidade, por poder não dar filho ao seu marido. Então ela era zombada e foi ali se angustiar e chorar, e chorou de tal forma que o sacerdote achou que ela estava até embriagada. Grande era a angústia dela. A gente vê também Maria, mãe de Jesus. Há uma profecia logo no começo, a gente não se atenta muito, mas Simeão, que é alguém que esperava a vinda do Messias, recebeu Jesus ali no colo e falou: esse será libertador, esse trará muita confusão diante dos sacerdotes, vai confundir a muitos, Só que no final da profecia ele fala: mas sobre ti será passada uma espada penetrará a sua alma. Falou para Maria. E o que queria dizer isso? A dor que ela sentiria ao ver o seu filho sofrer os escárnios, a dor que ela sentiria ao ver o seu filho ser zombado, ver o seu filho ser arrastado para aquela cruz. Diz que Jesus estava ali na cruz e viu ali Maria com o seu discípulo João e falou: eis aí a tua mãe, cuida dela, eis aí o teu filho. Então ela acompanhou todo o sofrimento do seu filho. Imagina a dor de uma mãe acompanhar todo o sofrimento que Jesus sofreu, seu filho. Grande foi a dor de Maria. E o que Deus colocou no meu coração? Todos esses homens e mulheres viveram aflições, angústias e dores diferentes, e mesmo servindo a Deus. Não eram pagãos, não estavam sofrendo por conta de maldade que fizeram, não estavam colhendo o mal que praticaram, mas servindo a Deus,
eles sofreram o que sofreram. E o interessante, irmãos, é que muitas das vezes a gente está ali clamando, está ali orando, persistindo, pedindo para que o Senhor se apresse, e parece que a coisa só aperta, parece que a coisa só piora, parece que a coisa só dificulta. E muitas vezes é dessa forma que o Senhor vai fazer. Antes de melhorar, vai piorar. Antes de sarar, vai doer. Às vezes dói muito, para que não doa nunca mais. É como uma cirurgia, que às vezes você está com aquela enfermidade, mas é feito uma ferida, um corte muito mais profundo, algo que é dolorido. Hoje a gente tem anestesia, logicamente a gente não sente, mas a recuperação, quem passou por esse processo sabe o quanto é terrível. Então às vezes é como uma dor de parto, a qual o Lu mesmo aqui falou. Jesus ele fala sobre isso, que às vezes as coisas vão piorar para poder melhorar. Nem sempre quando as coisas estão se dificultando, nem sempre quando as coisas estão apertando, nem sempre quando parece que a oração não está funcionando, não está tendo ação, não está tendo uma atitude a qual você esperava da parte de Deus, é porque Deus não está te ouvindo, Deus está com os olhos, com os ouvidos tampados diante de você. Deus muitas vezes trabalha em silêncio, e como o silêncio de Deus dói, muitas das vezes o silêncio de Deus dói muito mais do que outras coisas que a gente vê. A gente clamar e parecer que o Senhor não está ouvindo, não sentir aquela presença que sentíamos antes, mas mesmo no silêncio o Senhor está trabalhando. Eu quero ler uma passagem com os irmãos, onde Jesus fala sobre essa questão da dor, a dor que piora para depois melhorar. Está em João, capítulo 16, no versículo 32, mas antes disso eu posso dar um outro exemplo, a qual a gente leu, acho que hoje, no desafio, né, a qual a gente está lendo, em Êxodo 5, a gente vê que Deus enviou um libertador, Moisés, né, para poder libertar o povo. E Moisés decidiu fazer o que o Senhor queria que ele fizesse. Sim, Senhor, eu vou. Tudo bem, Arão vai comigo, eu vou. Ele vai ser o representante, ele vai falar no meu lugar, eu vou. Então ele foi e falou com o faraó. Anunciou primeiro a todo o povo, reuniu o povo, falou com o povo, anunciou ao faraó. Então o que ele esperava naquele momento? Opa, né? Já fiz o que o Senhor mandou, agora é só esperar o resultado. Mas o que aconteceu? O faraó dobrou a aflição que tinha sobre o povo. O trabalho que o povo fazia de fazer tijolos, que recebia palha para poder fazer, agora eles tinham que fazer correndo atrás da palha que eles já tinham na mão e ter o mesmo número de resultado que eles tinham, fazer o mesmo número de tijolos que eles faziam antes. E aí no finalzinho do versículo, lendo hoje, eu falei, nossa Senhor, verdade. O povo foi o quê? Foi reclamar, foi ao encontro de Moisés. Moisés, por que fizeste isso com a gente? Você foi falar com o faraó, você despertou o ódio dele contra nós. Olha o que nós estamos sofrendo agora, você não veio para nos libertar. Então quer dizer, irmãos, muitas das vezes a gente vê vários exemplos bíblicos que a situação às vezes vai piorar para depois melhorar. Então a aflição sobre o povo piorou. Sim, o faraó passou a persegui-los muito mais, mas foi só por um período, porque a gente conhece o final da história, que logo depois Deus trouxe juízo sobre o Egito e a libertação chegou. Então em João capítulo 16, os irmãos acharam? 32. João 16, 32.
pouquinho antes, irmão, no 20. Diz assim: digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu verei outra vez e vocês se alegrarão. Ninguém tirará essa alegria de vocês. Amém? Então a gente vê aí Jesus dando exemplo. Todos os discípulos estavam ali entristecidos por aquilo que ele já tinha anunciado, a sua morte. Estava chegando o momento e a hora a qual ele falou que ia ser entregue na mão dos homens, a qual haveria de ser zombado, a qual haveria de ser maltratado, crucificado, mas isso traria uma tristeza momentânea para eles. Mas logo depois de tudo isso, viria uma alegria a qual não poderia ser tirada deles. Então este é um exemplo de que as coisas muitas das vezes elas pioram. Se as coisas estão ruins, irmãos, se você tem feito a vontade de Deus, se você tem buscado, se você tem orado, se você tem clamado ao Senhor, e parece que nada tem mudado, parece que nada está acontecendo, parece que só o silêncio do Senhor você tem sobre a sua vida, continue, irmão, persevere que talvez as coisas estejam piorando para poder melhorar, porque o Senhor está testando, provando a nossa fé, e Ele não impõe provas a qual não podemos suportar, mas junto com toda a provação Ele dá um escape. E é o que o Senhor sempre fez na vida de todos esses homens e mulheres. Junto com, sim, a aflição e a angústia, Ele sempre tinha para a vida de cada um deles uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de consolo. O Senhor nunca deixa faltar no momento da sua angústia, no momento da sua dor, uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento. Só que muitas das vezes estamos tão envolvidos com aquela dor, estamos tão mergulhados naquela dor, que o problema não é que Ele não está falando, o problema é nós que estamos com os ouvidos desatentos. O problema muitas das vezes é que a angústia é tanta, a dor é tanta, a aflição é tanta que uma palavra só não basta. O Senhor é repetitivo em falar muitas das vezes. Para o quê? Para que a angústia e a dor venham se dissolver diante das palavras do Senhor. Essa palavra ela não começa hoje, eu não recebi hoje, mas isso foi ministrado ao meu coração durante essa semana, porque o Senhor vem falando durante toda essa semana. Durante toda essa semana Ele vem falando sobre Ele é um Deus que está conosco na fornalha, na aflição. Quando passamos pelas águas Ele está conosco, quando passamos pelo fogo Ele não nos queima. Então Ele está durante toda essa semana sendo repetitivo. Por quê? Porque todos aqueles que estão aqui acredito que já sentiram um momento de angústia profunda. E muitas das vezes um conselho, uma palavra não consegue amenizar toda a dor que você está sentindo. Então o Senhor ele é repetitivo muitas das vezes naquilo que Ele fala. Para o quê? Para que essa dor, essa angústia venha se dissolver diante da sua promessa, diante do seu carinho, diante do seu abraço. E aqui a gente vê que todos eles receberam uma palavra de conforto. Para Elias, lá na caverna, Deus disse: levante-se, vai e unge o rei, e unge um profeta que vai ficar no seu lugar. Lá para Moisés, ele disse: eu serei contigo, pode ir, eu vou ser com você. Para Josué, ele disse: seja forte, seja corajoso, não se espante, não desanimes.
Então, para Davi, ele diz: espera com paciência. Muitas das vezes temos os Salmos 40, vemos que diante de toda essa pressa, às vezes que Davi tinha, Senhor, apressa-te a me responder. Ele aprendeu a ouvir do Senhor: espera com paciência. E ele, esperando com paciência do Senhor, o Senhor ouviu o clamor dele e veio ao seu encontro. A gente vê lá que Deus trouxe uma palavra também para Ana, né? Através do sacerdote: vai, seja feita assim como a sua petição, a sua oração. Você vai receber um filho, você vai engravidar. A Maria também, a qual logo no começo, quando ela é chamada, ela é dita de bendita, bem-aventurada. Você é bendita entre todas as mulheres. E logo depois ela sente a alegria de ver o seu filho ressuscitado e poder ver ele em toda a sua glória, ver a promessa a qual Deus havia feito para ela cumprida, sendo o seu filho o rei, o Messias de Israel. Então, irmãos, a história não acaba quando a gente está no ápice da dor. Na verdade, ali talvez seja o momento da virada do cativeiro. Talvez ali seja o momento da mudança de Deus para a sua vida. Então aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. Anda só mais uma milha. Porque o Senhor, Ele tem dado palavras de fortalecimento para você. Se apegue, acolha essa palavra no seu coração. A cada palavra de amor, de encorajamento que o Senhor te der, acolha ela no seu coração, para que você possa ter forças para prosseguir. Para terminar, irmãos, a gente vê o resultado que veio sobre a vida dessas pessoas que sofreram tudo isso. Logo depois desse momento de grande angústia e dor de cada um, Elias, ele foi arrebatado por Deus. Se ele tivesse desistido ali na caverna, se ele tivesse parado, se ele tivesse dado ouvido à dor, à angústia dele e deixado de ouvir a Deus, hoje a gente não ia conhecer um Elias, um profeta de Deus, entre dois homens que foram arrebatados, que foram levados para a glória com Deus. Por quê? Porque ele persistiu, porque ele ouviu a palavra de consolo, ouviu a ordem de Deus: levanta-se. E ele se levantou. Também Moisés, que se tornou um grande líder e legislador do povo de Israel, a qual é conhecido como um grande profeta até hoje, entre os judeus e entre todos, né, até nós cristãos. Se divide, né, entre Moisés e Jesus. A lei veio através de Moisés, mas através de Jesus veio a graça e a verdade. Então Moisés, ele é um grande homem, a qual o ministério dele foi tão grande, a qual teve uma profecia em Deuteronômio 18, que diz que o profeta que viria seria semelhante a ele, e esse profeta era Jesus. No que? Em poder, em autoridade, em ser um novo legislador, porque Jesus trouxe uma nova lei sobre nós. Então, nós vemos também Davi, né, que virou um grande rei, a qual nosso Jesus, ele é descendente dessa raiz de Davi, um grande rei. Por quê? Porque persistiu em cada uma das angústias, em cada uma das batalhas. Ele ouviu a voz do Senhor, acolheu a palavra de fortalecimento e prosseguiu. Ana recebeu o seu filho, foi mãe de um grande profeta, e não somente deste grande profeta, mas muitos outros filhos ela teve. E Maria, que foi mãe dos reis, do Senhor dos senhores. E o nosso próprio Jesus, que no Getsêmani se angustiou de tal forma a qual o seu suor eram como gotas de sangue que caíam na terra. Mas a gente vê em Hebreus 12, a qual nos aconselha a fixar os nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, a qual ele não levou em consideração todo o seu sofrimento e angústia que ele passou, mas antes, pela alegria que lhe estava proposto,
Ele sofreu e morreu na cruz e padeceu tudo por nós. E lá vai dizer, tudo isso Ele passou para que você não desanime, para que você não desfaleça, porque na luta contra o pecado, nenhum de nós ainda teve que batalhar até derramar o próprio sangue, a qual esses apóstolos e discípulos derramaram. Então essa é a palavra de consolo que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta noite, de encorajamento. Fique atento a tudo aquilo que o Senhor tem dito. Em Hebreus 2 também vai dizer, é importante que venhamos estar atento a tudo que temos ouvido. Para o quê? Para que não venhamos desanimar. Então, só para fechar, para terminar, eu quero deixar só esse versículo, essa palavra de encorajamento no coração dos irmãos, que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10 e 11, que diz assim: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém? Então é só um pouquinho de tempo que iremos sofrer. O que é 80, 100 anos nesse mundo, de algumas poucas aflições que viveremos em comparação à eternidade de alegria que desfrutaremos junto com o nosso Cristo. Então persevere um pouco mais, seja forte, seja corajoso, como diz Provérbios: se fores frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena, mas na sua pouca força o Senhor, Ele te vê, o Senhor te contempla. Em Apocalipse, quando Ele fala de algumas igrejas, Ele fala de uma igreja que Ele diz: conheço as tuas obras, sei que você não tem força, sei que você é pobre, sei que você não tem força, mas você na pouca força perseverou e guardou a minha palavra. Aleluia, Jesus. Então Ele fala do prêmio que eles irão receber. Então que nessa noite que você venha receber essa palavra no seu coração, que você venha guardar as palavras de ânimo que o Senhor tem trazido sobre a sua vida, que você venha saber que mesmo o Senhor no silêncio Ele está trabalhando, e quando as coisas começarem a piorar, se você tem orado, clamado e buscado ao Senhor em fidelidade, pode ser o momento que se aproxima da virada do cativeiro e da vitória que está se aproximando da sua vida. Aleluia, Amém? glória a Deus. Quero chamar os irmãos para se levantarmos, estar orando ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que Ele possa fixar essa palavra em nosso coração, para que possamos não recebê-la somente na mente, mas no nosso espírito, no nosso coração, e que ela venha frutificar, como diz a palavra do bom semeador, que ela venha criar raiz profunda em nós, e que possamos verdadeiramente receber todo o bom fruto que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Grande Deus, eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, por esta oportunidade, está ministrando a tua palavra. Senhor, que esta palavra venha cair como uma boa semente, Senhor, em bons terrenos, Pai. Que elas possam frutificar, Senhor, a 80, a 100 por um, que ela possa, Senhor, ser fortalecida, Senhor, Pai. Que ela possa criar raízes profundas, Senhor, no coração dos teus filhos. Senhor, que muitos daqui possam usar, Senhor, estes momentos de angústia e de aflição como testemunho, Pai, vivo, Senhor, para poder frutificar na vida de outras pessoas, para poder auxiliar, animar aqueles que estejam passando pela mesma situação. Senhor, no nome santo de Jesus, eu sei, Senhor, que o Senhor é fiel, que o Senhor está conosco, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, Pai, está, Senhor, Pai, ajudando a prosseguir só mais um pouco, Pai. Olha, Senhor, contempla cada um aqui na sua pouca força, na sua angústia, Pai, na sua dor, Pai.
nas suas debilidades, Senhor, nas suas fraquezas, Senhor, Pai. Que nesta hora o Senhor possa trazer o auxílio do Teu Santo Espírito, Senhor, para fortalecer o íntimo e o interior de cada um aqui, Pai. Curando toda depressão, tirando toda angústia, tirando, Senhor, Pai, toda frieza espiritual, todo desânimo, Senhor, joga por terra no nome de Jesus. Senhor, Pai, que venhamos perseverar até o fim para que possamos receber a coroa da vida, Pai. Para que possamos ter a alegria de ceiar, Senhor, na glória contigo, Senhor. No nome santo de Jesus, é o que te pedimos nessa hora e te agradecemos, Senhor. No nome de Jesus. Amém? Amém. Assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.